Aqui estou deitado para dormir, nenhuma égua noturna me atormentará, até que tenha nadado por todas as águas que fluem sobre a terra e contado todas as estrelas que aparecem no céu. Me ajude, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todo esse universo onírico me encanta. Os sonhos, essas loucuras que a nossa mente cria, até mesmo os pesadelos que trazem sentimentos ruins à tona e mexem com o nosso ser, são interessantes. Eu gosto de estudar isso, gosto de explorar isso. A gente tem um caso extremamente marcante na história da arte dos surrealistas que exploravam esse lado dos sonhos, mas eles já se apoiavam nas ideias do Freud, então a gente já tinha um entendimento do que era o nosso subconsciente. Mas antes disso, os artistas já mexiam com a ideia do sonho, já mexiam com a ideia do pesadelo, já mexiam com a ideia da nossa mente. Claro, de outras formas, já que eles não tinham a teoria psicanalítica do Freud para guiá-los. Os românticos são um grande exemplo desses artistas, e tem um quadro do romantismo, O Pesadelo, do Henri Fuzil, que eu acho sensacional o jeito que ele trabalha essa ideia do pesadelo. O quadro Pesadelo tem uma aura tenebrosa, ele é escuro, ele é estranho, tem alguns elementos que são até meio que de terror ali. Quando o quadro foi apresentado para o público, ele até causou uma reação negativa, mas os símbolos que estão ali no quadro são tão esquisitos e misteriosos que criou um frisson em torno dessa imagem e deixou o quadro extremamente famoso. Até hoje ele é uma referência quando se faz estudos sobre os pesadelos. O quadro é muito enigmático, ele é um ótimo exemplo do que é o romantismo. A gente pode analisar ele de uma maneira simples e sintática, vendo só o que tem ali e falando, caraca, isso é um quadro de terror, é de fato um pesadelo. Mas se a gente leva o quadro para uma análise semântica, como os romantistas gostavam de fazer, porque os romantistas eles gostavam de trabalhar com essa ideia de símbolos, alegorias, um quadro que traz uma história. Essa análise do quadro pesadelo se torna muito mais interessante. Para começar, a gente tem um quadro que é horizontal, que tem essa ideia já de trazer uma estática, essa imagem deitada, ela já vai trazer essa ideia de peso, de deitado, de declínio, de calmo, até mesmo de paralisado. E já começando a olhar os elementos do quadro, a gente tem uma moça estirada sobre a cama. A gente olha para o rosto dela e a gente percebe um misto de agonia e êxtase. A gente não consegue saber se a moça está sentindo prazer ou se ela está sentindo dor com a figura que está sentada no peito dela. Uma figura demoníaca, estranha, essa figura parece que não tem peso, que por mais que ele esteja sentado sobre a moça, ele não cria irregularidade sobre a superfície. Ele projeta sombra, mas ele não pesa sobre a matéria. É como se ele fosse imaterial ou de um outro plano. E ele nos observa, ele nos encara. Ele tem esse olhar estranho, fixo. E lá no fundo, entre as cortinas, a gente tem um cavalo que observa toda a cena, como que em deleite. A cena é simples, mas a interpretação dela traz uma série de símbolos de terror e sensualidade. Sobre a moça, aquela criatura que está ali, a gente acredita que é um íncube, uma criatura maliciosa que invade os sonhos das pessoas e absorve a energia vital delas. Conta a história que um íncube ele rouba a sua energia vital em sonhos eróticos. Então por isso que essa moça ela tá com aquela expressão que a gente não sabe dizer se é de êxtase, se é de agonia, porque pode ser que ela esteja no meio de um sonho erótico onde esse íncube está se alimentando das fantasias sexuais dela. Mas a interpretação ela começa a ficar ainda mais esquisita quando a gente olha para o cavalo ali no fundo, que não é na verdade um cavalo, é uma égua. Por que uma égua? Dentro do folclore eslavo e germânico existe um demônio chamado Mer, que cavalgava sobre éguas à noite para chegar até a casa das pessoas, invadir a casa das pessoas e se prostrar em cima delas enquanto elas dormiam para roubar sua energia vital. A égua era o animal favorito desses demônios. Não que o demônio fosse a égua em si, seria até ridículo pensar num cavalo sentado sobre uma pessoa roubando as energias dela. Mas as éguas também sofriam com a presença desse demônio. Conta a lenda que pela manhã, às vezes as éguas apareciam todas suadas, cansadas e com os pelos
cabelos emaranhados, como um sinal de que elas haviam sido usadas pelas Mares durante a noite. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes, porque quando eu penso em inglês, a palavra para pesadelo é nightmare, que em outros termos seria a égua noturna. Então, até a própria palavra que designa o sonho ruim em inglês é essa égua da noite, essa égua noturna, que faz referência a esse antigo demônio eslavo que invadia a casa das pessoas para roubar as suas energias. E ainda estudando a etimologia da palavra nightmare, a gente ainda vai para o nórdico antigo, onde existe a palavra merd, que quer dizer apertar, pressionar, que também tem a ver com a simbologia desse demônio, já que ele se colocava sobre as pessoas e pressionava o peito delas e começava então a absorver a sua energia vital. E não só aí quando a gente pensa em inglês, não. Quando a gente pensa no alemão, a palavra para pesadelo é Aufdrunk, onde drunk quer dizer apertar, pressionar, empurrar. E Auf tem uma relação com elfos, então também tem uma relação aí do apertar dos elfos durante o pesadelo. Essa coisa se estende até para o francês, onde a palavra pesadelo se pronuncia cauchemar, onde cauch tem tudo a ver com pressão. E, gente, em português, a palavra pesadelo, que em outros termos ficaria pesado elo ou elo pesado. Um elo pesado com o quê? Muita gente associa esse quadro Nightmare ou Pesadelo do Fuseli com a paralisia do sono, que é um fenômeno onde a pessoa ela meio que tem a sensação de que está acordada, mas não consegue mexer o seu corpo. Tudo isso enquanto ela dorme, como se tivesse alguma coisa te segurando na cama. Provavelmente as pessoas do passado, quando tinham esse tipo de sonho, elas relacionavam a demônios. Não havia um estudo sobre o que eram os sonhos e tudo mais. Então, se criou todo esse folclore que deu origem a essas palavras. Eu acho tudo muito fantástico quando a gente começa a tentar entender de onde vêm as coisas e todo o folclore que existe por trás. Eu sempre tenho esses sonhos e quando eu acordo deles eu sempre fico morrendo de medo depois, porque daí eu fico lembrando dessas histórias de demônios, assombrações e tudo mais. E eu fico pensando, caraca, isso tudo é coisa da minha cabeça. Ou eu vou ter que aprender a conviver com essas assombrações, sei lá, não sei o que pensar muito sobre, mas eu continuo achando tudo muito divertido. E você, já teve essa experiência da paralisia do sonho? Você já conhecia esse quadro do Fuseli? Você já conhecia esses demônios, Incubo, Mare? Me fala aí nos comentários. E galera, vão lá, me sigam no Instagram, @RodrigoRetica. Lá a gente também pode continuar conversando, trocando, vocês podem me mandar artes que vocês fazem pra gente começar a fazer uma divulgação e uma troca de artes aí. Um grande beijo pra vocês e tchau, tchau.